E, lembrando sempre, o ponto de vista é apenas a vista de um único ponto e não é uma verdade. Não é de hoje que eu estou muito contente por não ter filhos. Pelo que eu ando vendo, colégios e universidades têm se tornado cada vez mais um estupro mental de crianças e jovens. Você precisa seguir determinadas indoctrinações, caso contrário você recebe uma punição, etc, etc. Eu tenho uma amiga minha que ela me fala às vezes, que estava conversando com ela, e ela assiste às vezes meus vídeos, principalmente esses que eu gravo ao vivo de manhã no Facebook, e ela me disse que ela não gosta muito quando eu falo de fora, porque ela acha que eu deveria falar mais do Brasil. E eu disse para ela que os sistemas do mundo, dos países, estão muito parecidos. Então, o que acontece? Uma coisa, como eu falo alemão e inglês bem, então eu pesquiso, consigo pesquisar outras coisas no mundo todo. E eu vejo frequentemente algo que acontece lá fora, acaba chegando aqui. E eu encontrei algo agora que se chama Bias Response Team Policy. Quer dizer, eu vou colocar o link depois para a matéria em inglês, para quem quiser ver. Mas o que seria isso? Imagina o seguinte, isso está acontecendo, não é um caso isolado. Um dos casos que mais chamou a atenção foi em Michigan, nos Estados Unidos, mas tem 200 universidades já que estão adotando isso. Então o que seria isso? Seria duas pessoas conversam, seria uma linguagem, um policiamento de língua. Porque você está conversando com alguém ou num grupo, aí passa alguém que não gosta do que vocês estão falando, ou diz que você falou isso, falou aquilo outro, ela te reporta. Porque você recriminou alguém, falou mal de um gay, ou tipo assim, não gosta da ideia, da ideologia do gênero, ou falou mal da origem de um, ou disse que várias, falou faz referência ao status socioeconômico, coisas assim, sabe? Ou seja, seria um policiamento de língua. E aí, a pessoa te reporta, você sofre sanções. Olha, eu já fiz uma viagem para Cuba e eu estava com um guia lá. E isso tem uns 3 anos, alguma coisa assim. E ele me disse então que pessoas que denunciam os outros são chamadas de tibatones em Cuba. E em todas as ditaduras somente conseguem existir e persistir por conta desses ajudantes, desses denunciadores. E eles são uma parte fundamental e importante para disseminar o medo das pessoas. Porque você começa a se calar, você não começa mais a expressar opiniões em público, você guarda algumas para você porque
no nazismo, até na Alemanha Oriental, quando depois da Segunda Guerra Mundial, você podia ver que o irmão denunciava o irmão para obter vantagem. Então, a policiamento de língua, como é que você vai provar que um falou o que você não falou? Só se tiver um gravador. Fora isso, a tua palavra contra mim. Isso é extremamente perigoso. Aí ontem eu vi um debate em alemão com 4 pessoas que são muito antenadas. Um deles é um historiador que se chama Daniel Ganser. Esse cara, ele era muito conceituado até o dia em que ele começou a investigar a queda do World Trade Center 7. Até hoje muitas pessoas acham que só 2 prédios caíram, mas foram 3. E uma coisa que ele diz, e que eu concordo 100%, quando a BBC noticia às 17 horas sobre um prédio que caiu às 17h20, algo tem que estar muito podre. Isso é real, tá? Então ele começou a investigar. E começou a receber, ele publicou esse artigo num jornal importante da Suíça e recebeu um bombardeio de coisas na universidade, os outros professores começaram a se afastar dele, e ele acabou sendo demitido. E ele contou que a esposa dele foi muito importante, porque ela falou, e aí, você tem certeza que realmente foi detonado esse prédio? Ele tem. Então estamos conversando, a gente vai dar algum jeito, sabe? Porque ele tinha um salário de 10 mil francos, que são mais do que 30 mil reais, com a criança recém-nascida. Então ele abriu a mão, de certa forma, porque se ateve à verdade, perdeu o emprego, foi empregado numa outra universidade quando descobriram que que tinha publicado o artigo e continuou o seu trabalho sobre isso, ensinando os alunos, ele foi demitido lá também. Então é um cara espetacular. As palestras dele, foi uma pena de não encontrar nada em português, mas ele é sensacional. Ele realmente é um cientista, sabe? É interessante. Então o que ele traz ele investiga as guerras dos últimos 100 anos, principalmente dos últimos 100 anos, além de pesquisar muito os recursos naturais da Terra. E ele faz um link mostrando como as riquezas naturais e as guerras estão linkados. É muito interessante, é muito profundo tudo que ele faz. E aí eu cheguei a ouvir uma coisa também, que, por exemplo, algumas opiniões são quase que um tabu. Você não deveria ou não poderia estar pronunciando. Um exemplo é esse 9/11. Até hoje, você, em determinados lugares, quando você fala que não acredita na versão oficial, você é rotulado de adepto de teoria de conspiração. E por que ainda se fala tanto desse assunto? Por que a necessidade de falar desse assunto? Primeiro, porque os responsáveis não foram chamados
não foram chamados à responsabilidade, e até hoje o mundo todo sofre as consequências. A guerra na Síria é uma coisa diretamente ligada a isso. E aí você pode ver, você tem medo, foi perguntado, o que você faz para eliminar esse medo do que o outro pode vir a pensar? Porque muita gente tem medo de ser chamado de adepto de teoria de conspiração. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais, porque já estou acostumado. Aí ele disse assim, aí cheguei à conclusão, na maioria das vezes, a capacidade dos outros de pensar é mínima. Ou seja, para você usar esse jargão, esse rótulo, nem pensou muito, você repetiu o que os outros disseram. Então, e o jornalista que conduziu, ele falou uma coisa muito interessante também. Sabe qual o segredo do jornalista realmente bom? Ele tem coragem para fazer as perguntas certas para as pessoas erradas. E ainda, só para finalizar, também deu os dados, você sabia que até hoje não existe um vídeo sequer que mostre um dos supostos terroristas entrar em algum avião no dia 11/9? Nenhuma filmagem nos aeroportos. Até hoje, não existe. E aí, por quê? E parece que as listas com os passageiros que supostamente morreram também ainda tem controvérsias até hoje. Enfim, mas uma coisa onde que eu quero chegar é o que a Daniele Ganser falou. Nos últimos séculos, a gente vive o que ele chamou de um sistema DDM. O que é o DDM? É dividir, desvalorizar, matar. Como é que seria isso? Primeiro, você divide os grupos. Aqui no Brasil, divide esquerda ou direita. Divide negro, branco, mulher, homem, hétero, homem, sabe assim, católico, evangélico, coisas assim. Qualquer grupo pode ser dividido. Essa divisão pode ocorrer por sexo, por etnia, por religião. E depois você desvaloriza os membros do outro grupo. Coxinha, mortadela. Se você vai mais fundo, se a pessoa não é mais uma pessoa e é uma coxinha, você pode matar a coxinha, porque não é mais uma pessoa. Se uma pessoa é mortadela, é uma coisa. Então, você não precisa ter conflitos morais se matar uma coisa. Na época do nazismo se chamava o judeu de porco, então justificava que se matava, porque o ser humano, matar um ser humano é complicado, o porco nem tanto. Compreende a profundidade dessa afirmação do Daniele? Então a gente pode ver que hoje as tendências de repetir esse modelo na atualidade são muito fortes. E mais uma vez eu falo, eu não gosto do ativismo por isso, porque ele divide, ele está a serviço disso aí. O feminismo atual, o que eu tenho visto, ainda que falam, é sempre a mesma fala. Quando você diz assim, o feminismo, a terceira onda do feminismo atual, parece que só tem como principal objetivo culpar o homem de tudo, desvalorizar o homem, falar mal de homem. E aí sempre vem alguém, mas isso não é feminismo. Feminismo quer igualdade. Cara,
ou você está muito ingênuo, ou você não está atento e você não está vendo e pesquisando a quantidade de radicalismo que tem aparecido. É impressionante. E aí você começa a dividir cada vez mais a sociedade em homens e mulheres. Porque aí depois também tem um grupo de homens que está cansado de ser o bode expiatório, se junta com outros homens e faz um outro movimento e vai contra esse movimento. Aí você já tem dois movimentos. Imagine quem vai ganhar. Errado. Nenhum dos dois. Não tem ganhador nessa história. Não tem vencedor. Os dois vão ser perdedores. Por quê? Porque alguém lá de cima incitou isso e incentivou. E é um dos principais, e por isso que eu falo tão mal da imprensa também, a imprensa tem interesse em fazer isso também. Porque ela está a serviço deles. Ou está na mão deles. Ou o dono da imprensa é o cara lá de cima. Então os empregadinhos lá embaixo da imprensa têm que fazer tudo o que ele manda. Senão, rua. Então qual seria o contraveneno? Porque não adianta ficar só criticando o tempo inteiro sem dar solução. Qual seria o contraveneno desse DDM? Dividir, desvalorizar, matar. Qual é o contraveneno de divisão? União. Unir-se. Eu fiz a primeira foto já de uma campanha que eu estou começando a fazer, promovendo união racial. Negro e... Vou até de repente postar um link embaixo depois no Instagram, que está publicado, para quem tiver, para poder ver a foto. Então eu chamo isso de Irmãos de Cor. A campanha vai se chamar Irmãos de Cor. Então você une as pessoas. Você une homem com mulher. Você destaca novamente que homem tem uma coisa que a mulher não tem, é a força física. E a mulher tem coisa que o homem não tem, que é a doçura, a suavidade, o carinho. O carinho de uma mulher costuma ser muito mais... costuma ter muita mais ternura do que do homem. Então, cada um tem uma qualidade. Você aproveita e junta as qualidades. Você se une. Quando você se une, e para se unir, você tem que valorizar o outro. Justamente isso que eu fiz agora. Você valoriza a qualidade de um homem e você valoriza a qualidade da mulher. E isso que eu posso te falar, que algo que você pode fazer. Tenta, ao longo de todo o dia, de todos os dias, fazer 3 elogios realmente sinceros a pessoas. Você detecta, por exemplo, que o chefe, ele talvez seja duro, mas ele é justo. Então você chega para ele e fala, olha, eu queria te dizer que eu admiro muito essa maneira justa que você tem de tratar os funcionários. Ou então você chega para tua esposa, olha, para mim é uma coisa... eu amo quando chego em casa e eu experimento tua comida, porque ela é tão gostosa, você cozinha tão bem. Você valoriza o outro. Os efeitos que isso vai causar, tanto no outro quanto em você mesmo,
E os benefícios para a sociedade toda são enormes. Para você elogiar, a gente é muito rápido na desvalorização. Porque uma coisa que a gente tem é uma ignorância nossa. Isso se aplica para mim, para você, para todos. Aparentemente, quando você desvaloriza alguém, você ganhou mais valor. Só aparentemente, porque você não ganhou. E aí que está a grande coisa. Quando você valoriza o outro, automaticamente você está se valorizando também. Sabe por quê? Ideia? Pensou? Só o forte pode ser gentil. Pessoas fracas não podem ser gentis. Só pessoas sábias podem ser gentis. Realmente sábios. Então, eu acho que a sociedade que a gente vive urge para a gente criar um movimento que nos une de novo. E você pode fazer isso, eu posso fazer isso. Eu estou me dispondo a começar a fazer esse exercício dos elogios sinceros. E você pode observar que aparentemente parece fácil, mas eu não estou falando de elogio da boca para fora. Você identificar algo que você realmente valoriza, porque isso tem que fazer, isso faz com que você tem que mudar teu foco nas coisas. Você tem que mudar teu olhar. Você tem que ver que talvez aquele, entre aspas, inimigo da direita ou da esquerda tem qualidades que você não vislumbra. Porque você está muito focado na desvalorização do outro. E isso a longo prazo pode ser mortal para todos os lados. Então é fundamental que a gente comece a valorizar a si próprio quanto o outro. Porque eu acho que isso seria mais ou menos a mensagem que Jesus deixou. Ame teu próximo como a ti mesmo. Chamando para a união. Somos todos irmãos.